Fala, rapaziada. Estamos aqui novamente com meu amigo Vitor e meu amigo Igor. Bora. Salve. E O agora estamos título aqui do para vídeo fazer o todo quê? mundo viu, né? Vamos pra simular, né? Fazer gracinha. Simulação. Isso aí. Simulação das oitavas de final do Super Mundial de Clube. Joga na tela e vambora. Vamos começar o quê? Do lado esquerdo? Não, vamos começar pelo. Vamos daí, vamos do lado esquerdo aí. Já Vambora. vamos começar com o confronto de amanhã ou de baixo para cima? Não, vamos começar com o de amanhã já. De amanhã? Já começa. O mais difícil, mais difícil. É. Que é mesmo, pra mim é o mais equilibrado, tá? Junto com Benfica e Chelsea. Pô, mas Eu não acho. aqui acho que estamos todos juntos, né? Aqui. Pela felicidade do nosso amigo Igor, não? Não, eu quero que o Igor chore bastante, mas assim, a realidade é a seguinte. Esse jogo aí, eu tava falando que era 50-50, né? Eu menti pro meu público. O Botafogo é favorito. A realidade é essa. Pelo que o Sangue Palmeiras cagou. apresentou. Pelo que o Palmeiras apresentou no Mundial, Caio. O Palmeiras de Abel Ferreira tem 3 mundiais e só venceu um adversário que é o Al-Ahly. Então, assim, em mundiais, o Palmeiras só conseguiu vencer o Al-Ahly, pô. É complicado, né? É complicado. Mas sobre esse confronto aí, a gente vai chegar lá no Flamengo depois. Eu queria destacar aqui, assim, o Flamengo e o Fluminense, que tem 2 pedreiras pela frente, se forem eliminados, ninguém vai sair daí magoado, né? Cara, Botafogo e Palmeiras, alguém vai sair daí num luto absurdo, porque é Sim. confronto nacional, assim. Ah, mas o Botafoguense, ele ganhou do PSG. Pô, meu amigo, ganhou do PSG, isso foi muito foda e tal, mas vai sair magoado. Quem perder sai muito magoado desse Com jogo, tá? certeza. Com Eu não tenho nenhuma certeza. dúvida disso. Dito isso, pra mim, 55-45 pro Botafogo, e eu acho que o Botafogo passa. Você, Igor. Cara, eu tô menos confiante no Botafogo do que o Vitor, pra ser sincero, mas com todo respeito, eu não consigo tirar o clubismo da minha análise, vocês vão me desculpar. E eu não sei, tá? Não é um clubismo proposital, assim. Mas eu talvez esteja contaminado pelo clubismo, mas eu acho o Botafogo favorito, mas menos do que o Vitor falou. Pra mim aí é 52-48 no máximo. Assim, tendo como base o único confronto entre as duas equipes que tivemos nesse ano, que o Botafogo foi melhor, não tão melhor, mas foi melhor do que o Palmeiras, e os jogos no Mundial de Clubes também. Então, a análise sendo essa, excluindo ali Brasileiro e Libertadores que tivemos até aqui, pegando os 3 jogos de cada time no Mundial e o confronto que tivemos entre as duas equipes nesse ano. E também eu acho que não tem como num jogo como esse, cara, o emocional não pesar muito dos últimos confrontos, que o Botafogo acabou levando a melhor no ano passado. O Palmeiras levou 3, o Botafogo levou a melhor em 24, com uma vitória, faltando 3 rodadas para acabar o campeonato, no Allianz Parque, que o Palmeiras, com empate, praticamente iria ser campeão. Se empata aquele jogo, é muito difícil o Botafogo tirar a vantagem que o Palmeiras tinha. Então, assim, foi um jogo pesado também para o palmeirense, perder o jogo em casa, enfim, praticamente o título foi decidido ali. Uma eliminação em oitavas de Libertadores, da forma que foi também. Então, assim, eu acho que o Palmeiras entra muito pressionado para esse jogo, até mais do que o Botafogo, pelo retrospecto recente, e isso talvez possa pesar contra, digamos assim. Mas eu acho que é muito equilibrado mesmo. Eu vou botar 52-48 pro Botafogo, mas, assim, para mim é disparado o confronto mais equilibrado das oitavas. Ô, Igor, concordo completamente com a sua análise, mas eu acho que até o Botafogo é um pouquinho até mais favorito que isso. Eu acho que a perda do Gregory no time é muito ruim, cara, porque eles estavam comendo a bola, né? Perder o Gregory nesse jogo é muito ruim mesmo, porque eles estavam comendo a bola e o Botafogo vai ter que lidar com isso. Me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que o Palmeiras não tem ninguém por cartão, né? Fora por cartão. Nesse jogo, não. Não Pode tem, ter né? nas quartas, mas para esse jogo. Assim, desse jogo não. Tinha alguns até pendurados no Tinham último jogo e 6 foram muito pendurados. bem e não comprometeram. E o Gregory fez o favor de tomar um cartão no final do jogo por retardar a volta Sabe da partida. quantos segundos o Gregory ganhou com essa cera? Quantos? 8 segundos. Meu Deus Cara, do céu. E ficou fora de jogo. posso fazer o advogado do diabo aqui, assim, Não pode. eu não acho que tenha sido proposital, tá? De verdade. Porque eu não consigo acreditar numa burrice tão grande. Enfim,
apesar do Gregory já ter demonstrado essa burrice algumas outras vezes, mas eu não acho, sinceramente, porque eu acho que ele simplesmente foi sem maldade, mas ele deveria estar mais atento, isso é fato. Mas eu acho que ele não teve a maldade de, vou ganhar um tempo aqui. Enfim, mas isso também não vem ao caso. Muito se diz quem vai entrar no lugar dele, não sabe se o Botafogo vai voltar para a formação original e colocar o Montoro, que foi muito bem em duas partidas que teve um time até mais ofensivo, e recuar o Alan para jogar ao lado do Marlon Freitas. Ou se vai jogar o Danilo Barbosa, que é um cara que já está mais acostumado com a função de volante ali e tal. Enfim, um desfalque muito importante para o Botafogo, muito pesado, sim, mas eu ainda acho que o Botafogo seja um pouco mais favorito. Só contando aqui do Gregory, que fez um pênalti nesse jogo, foi anulado. Tem a expulsão na final da Libertadores de 30 segundos e tem a expulsão na Copa do Brasil contra o Bahia também, né? Às Perfeito. vezes E ele. injusta, né? Mas tudo bem. Não, foi injusta, mas tá na conta dele, né? Botafogo Sim. eliminado muito porque ele é expulso. Bom, acho que os três concordam que o Botafogo passa do Palmeiras, então. Não, mas Ok? assim, zero surpresa se for o Palmeiras passando, tá? Sim, Zero. sim. É É bem Botafogo. equilibrado. Mas aqui é Botafogo. Benfica e Chelsea. Pra mim já vai ser a primeira zebra, pra mim o Benfica passa. Cara, é muito difícil de saber qual Chelsea vai entrar em campo, né? Porque eu acho Exatamente. que, pegando a temporada europeia dos dois clubes, pra mim o Chelsea é bem favorito. Mas com a bola que o Chelsea tá jogando no Mundial, com a preguiça que eles estão jogando, assim, é realmente muito difícil. Eu ainda vou com o Chelsea pela qualidade individual, eu acho que tem mais jogadores para desequilibrar, mas assim, também zero surpresa se o Benfica passar aí, tá? Muito pela bola e pela disposição que o Chelsea está jogando nesse Mundial, mas eu vou pelo Chelsea por ter um time melhor, por ter feito uma temporada mais consistente e, enfim, mas se for o Chelsea que enfrentou o Flamengo, até o Chelsea que ganhou do LAFC lá na primeira rodada, esquece. Vitor, vou te deixar sozinho nessa zebra aí. Eu vou de Chelsea, Perfeito, perfeito. Só pra destacar mas assim, o Igor falou da preguiça do Chelsea. Eu, como acompanhei bastante Chelsea na temporada, de dezembro a fevereiro foi isso aí, tá? De dezembro a fevereiro o Temporada, Chelsea jogou essa bola aí. a temporada toda do Chelsea é muito irregular, né, cara? Era um fase, assim, o Chelsea fazia 3 jogos muito bons, depois fazia 5 jogos muito ruins, e, enfim, sempre foi isso aí. Mas eu acho que mais do que bola, eu nem tô falando de futebol, eu tô falando de disposição mesmo, de vontade nesse Mundial, realmente. Eu acho que, assim, junto com o Borussia Dortmund, dos classificados, foi o time que mais empurrou com a barriga, assim, que mais aparentava tá com essa preguiça mesmo. bom, Inter e Fluminense. E Pô, aqui, eu posso quebrar a cara aqui, tá? Mas pra mim é o confronto mais desequilibrado dos brasileiros. Pra mim, o Flamengo tem mais chance contra o Bayern do que o Fluminense contra o Inter. aqui para mim o Fluminense vai voltar para casa. Não vai ter como. Não vai ter como. O Fluminense que assim, depende de qual Fluminense, né? Qual Fluminense vai jogar? Vai ser aquele contra o Dortmund? Se for aquele contra o Dortmund, tem alguma chance, mas assim, até que ponto o É, Dortmund é. estava se dedicando também aos jogos. Agora, se for o Fluminense contra o Sam e o Fluminense que jogou contra o Mamelodi, cara, vai ser eliminado. E outra, a Inter não estava jogando bem, né? A Inter no último jogo contra o River resolveu jogar bola e amassou o River Plate. Então, assim, que é um time para mim melhor que o Fluminense. Com Então, certeza. para mim o Flu vai rodar. Assim, desculpa, vai terminar? Eu te interrompi, sem querer, achei que você tinha Não, chamado. terminei. Não, porque o próprio técnico da Inter, né, o Kivo, falou de que agora ele acha que a ressaca da Inter da final da Champions League tinha acabado, depois da entrevista coletiva, depois da partida contra o River Plate. E, cara, eu não assisti o jogo da Inter contra o San. Não, contra o Urawa. Não, Uhum. o San foi do Grupo Fluminense, né? A Inter estreou contra o Monte Rey, depois E o Urawa. enfrentou o Urawa, não é isso? Perfeito. Eu não assisti o jogo da Inter contra o Urawa Reds, que foi da virada, no finalzinho. Mas, cara, o jogo da Inter contra o Monterrey, que foi o primeiro do Mundial, eu não achei que a Inter jogou mal, não, tá? Eu achei que foram muitos gols perdidos, teve volume de jogo. Assim, era o primeiro jogo do Kivo também. A gente cobrar muita coisa, a gente já conseguiu, eu pelo menos, consegui enxergar alguns padrões ali e tal. Mas empatou com o Monterrey, beleza. Depois ganhou no sufoco do Ural. De novo, não assisti o jogo, não sei se jogou bem, não sei como é que foi o desenrolar da partida. E esse jogo contra o River Plate, o segundo tempo foi muito bom. Eu vi muita gente falando que a Inter só jogou depois da expulsão, o que não é verdade. Quando o River fica com um jogador a menos, a Inter já amassava o Lautaro, perdeu pelo menos 3 chances de gols assim, claríssimas de abrir o placar. O gol demorou até sair. Então, assim, cara, se for o Fluminense que jogou contra o San e contra o Mamelodi,
esquece. Se for o Fluminense que jogou contra o Borussia Dortmund, mesmo assim, eu acho a Inter melhor do que o Borussia Dortmund. Então, acho que, assim, realmente é Inter e concordo com o Vitor, acho que é o confronto entre os brasileiros mais desequilibrado. Pra mim, Eu não esse jogo tenho, aí é 85-15, mano. eu não tenho muito o que acrescentar ao debate, porque eu concordo com 100% do que vocês falaram, cara. Pra mim aqui é Inter com tranquilidade. Esse aí não precisa perguntar, não. Não, esse aqui, né? Automático. Poupa tempo, né? Cara, Beleza. sim, poupa tempo. E assim, o Al-Hilal que pra mim fez um bom jogo contra o Real Madrid. O jogo de ontem foi bizarro, né? Contra o Pachuca, porque era um Pachuca já eliminado, que não tinha basicamente, literalmente, né, nada a fazer no campeonato. E, cara, o jogo terminou. Assim, é que quem olha o placar, foi 2-0 e tal. Mas esse 2-0 já sai na Bacia das Almas, o gol do Marcos Leonardo, o segundo do Al-Hilal. E, cara, era uma pressão do Pachuca, assim, bizarra, bola dentro da área dos caras. E o Al-Hilal tomasse um gol, estava fora. E, assim, o Pachuca indo pra cima, volume de jogo, bola dentro da área, goleiro salvando, chute pra fora. Bizarro, bizarro. Não deu pra entender. Muito ruim a partida do Al-Hilal e eu acho que o City vai atropelar. Ô, Igor, só destacando também, o Pachuca ter saído zerado é brincadeira, né? O Pachuca ter saído com 0 pontos é loucura. Os caras foram muito bem contra o Salzburg, mereciam ganhar o jogo. Pra mim, mereciam ganhar o jogo, perderam. Contra o Real, merecia sorte melhor também. E contra o Real, ficou com a mais mó tempão desde o início do jogo. Não conseguiu. Cara, eu acho que se o Pachuca chega na última rodada com chances, eu acho que teria se classificado, porque o jogo realmente foi bem melhor do que o Al-Hilal e o Al-Hilal precisava do resultado, né? Então, Bom, aqui classifica o Manchester City. Agora vamos poupar tempo aqui também. PSG. esse pra mim é o confronto mais desequilibrado das oitavas. Perfeito, perfeito. Então Concordo vai com o Igor. ser surra. A menos que o Messi É, faça um milagre, né? não, vai ter lei do ex, mas Messi marca aos 90, 6-1 PSG. é isso. Bom, Flamengo e Bayern. Começando pelo Igor. Cara, de antemão, tá? Pra mim é Bayern, mas esse Bayern de Munique sofreu muito defensivamente durante toda a temporada. E a gente tá falando de Bochum, a gente tá falando de Heidenheim, a gente tá falando de Mainz. Então, assim, o Flamengo é muito melhor do que todos esses times que eu citei agora. O Bayern teve um problema durante toda a temporada na sua dupla de zaga, principalmente. Chegou o Jonathan Tah agora, que não acho que é dos zagueiros mais seguros também do mundo, Uma assim. geladeira, Então, inclusive, né? o Pamecano sofreu demais. O Kim Min-jae, que tá machucado, sofreu demais. Stanisic, quando entrou, não foi bem. O drible que o Stanisic toma no gol do Merentiel no jogo contra o Boca é bizarro, assim. É de um zagueiro nível Série B do Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu acho que tem elementos pro Flamengo ferir esse Bayern de Munique. Mas, cara, quando você fala do ataque do Bayern de Munique, assim, é muito difícil de parar com o Olise, com o Harry Kane. Não sei as condições de jogo do Musiala, que saiu Vai pro machucado. jogo. Vai pro jogo, então. Vai pro jogo. É muito repertório e Kimmich. Aí você tem um Thomas Miller no banco, você tem um Coman que tá fazendo um bom Mundial. Enfim, jogadores que eu particularmente não gosto, como Sané, Gnabry, mas que tem lá sua qualidade também, podem agregar saindo do banco. Então, é muita qualidade. É muito difícil, eu acho que o Flamengo teria mais chance se agredir o Bayern de Munique. Não tô falando do Flamengo ir de peito aberto, tá? Só que eu acho que você ficar se defendendo o tempo todo contra esse Bayern de Munique é muito complicado, porque, como eu falei, é muita qualidade individual e o ponto fraco do Bayern de Munique é o sistema defensivo, principalmente a dupla de zaga, não importa quem jogue. Então, assim, de alguma forma, tem que agredir. Só que, cara, é muito complicado também você tentar jogar de peito aberto com um ataque desse que eu falei. Então, assim, eu acho que principalmente atenção aos zagueiros do Bayern de Munique, que são disparado o ponto mais fraco do time, e é realmente um ponto fraco quando você compara com outros times da Europa. Não é só o mais fraco do time, é um ponto fraco. Então, é um Flamengo que pode aprontar muito pela deficiência dos zagueiros do Bayern, mas falando de coletivo, de tudo, realmente é um time. Assim, antes de começar o Mundial, os times que eu temia de enfrentar era o Manchester City, o Bayern de Munique e o PSG, esses três. E assim, eu acho que, né? Eu acho que é Bayern de Munique, não tem muito o que falar, mas eu acho que o Flamengo tem elementos sim para agredir o Bayern. Agora, por favor, Vitor. Cara, Caio, eu acho que eu posso te garantir que o Flamengo vai ter chance nesse jogo, tá? O Flamengo vai ter chance de fazer gol. Até porque o Bayern é um time que cede essas chances. Agora,
Flamengo vai aproveitar? Quem joga no Flamengo? Também tem isso. O Flamengo vai com a Arrascaeta pro jogo? Não sei. Tem que ver. Mas eu acho o Bayern bem favorito, como o Igor disse. Pra mim é um jogo 70-30, tá? E assim, 30% é porque é o melhor Flamengo dos últimos anos e é um Bayern que não é dos melhores, tá? Um Bayern, como o Igor disse, ganhou a Bundesliga? Ganhou, que ele ganha quase todo ano, né? E sofreu pra ganhar. Não sofreu em pontos, mas sofreu pra times. O Bayern perdeu pro Lanterna do campeonato. Então, assim, tem elementos do Flamengo ganhar o jogo. Acho que passa muito por pressionar o Bayern e não ficar lá atrás. Eu não sei até que ponto o Bayern vai se permitir. O Chelsea aceitou, né? O Flamengo jogou lá em cima, o Chelsea aceitou. Beleza, você quer jogar assim? Vamos jogar. Não sei se o Bayern vai aceitar ficar sem a posse. Acho que não. Acho que não. Então pode ser que em alguns momentos o Bayern massacre o Flamengo por 10, 15 minutos e aí você toma um gol. Fica muito difícil de recuperar. Mas acho que o Flamengo tem elementos para ganhar o jogo. Dito isso, zebra para mim, o Flamengo passa, tá? E vai cair pro PSG. Já adianto logo, tá? Para mim o PSG vai ganhar ou de Flamengo ou de Bayern. Então, para mim passa o Flamengo como palpite, tá? Porque favoritômetro, repito, o favorito para ganhar o jogo é o Bayern de Munique. 70-30. Bom, então como eu tenho que desempatar, eu vou falar uma frase que eu ouvi de um cara muito sábio, que ele falou assim: o cemitério do futebol está cheio de favoritos. Com essa frase, eu digo 2-0 Flamengo. Eu acho difícil o Flamengo passar ileso de tomar gol, mas vai lá. E eu só quero falar outra coisa também. Copa do Mundo, tá, gente? Acho muito difícil todos os favoritos se confirmarem. Acho quase impossível, na verdade. O cemitério vai encher. Só me confirme que Alexandre vai jogar? Vai. Provavelmente joga. Não, Bom, porque tava Flamengo me passa preocupando do Bayern. o Ayrton Lucas Não. marcando o Elise aqui. Se for Ayrton Lucas marcando o Elise, eu mudo meu palpite. É 6-0 Bayern de Munique. E eu não vejo o jogo. Não tem como. Vamos lá. Real Madrid e Juventus. Pô, Igor, quer começar? Juventus. Então, eu vou comprar. Vou Pênalti. trocar. Vou com a Juventus. Eu não Juventus, confio no mas Real Madrid. Eu não vi confio. muita gente empolgada com esse Real Madrid no jogo contra o Salzburg ontem e eu não consegui ver esse futebol, esse encaixou, esse Xabi Alonso já mudou o time. Não consegui ver, cara, sinceramente. Pra mim, Juventus passa, o Yildiz acaba com o E digo jogo. mais, tá? E digo mais, muita gente falou e pegou esse jogo do Manchester City contra a Juventus de exemplo. A Juventus estava com o time praticamente todo reserva, Não deixando entendi bem o porquê, claro. inclusive, né? Loucura. Acho que não estavam fazendo muita questão de ser primeiro, não, mano. Mas assim, eu acho que é melhor pegar o Al Hilal do que pegar o Real Madrid. Também Bom, acho, né? Mas eu vou de Juventus também, cara. Vamos Que Juventus isso? aqui. Real E é Madrid zebra tá pra doido. mim, tá? Favorito Real pro jogo Madrid- ainda é Real Madrid. Real Madrid tá doido pra sair de férias, meu amigo. É. cara, o Real Madrid é favorito em qualquer mata-mata. Tipo, é muito difícil você não botar o Real Madrid como favorito em O que qualquer a gente tá fazendo é mata-mata que ele loucura, né? dispute. Acho que a gente tá fazendo loucura, mas vamos lá. E aqui eu vou falar, tá? Monterrey classifica. Ah, não. Aqui eu vou ter Eu que não discordar. confio no Dortmund. O ter Dortmund que tá na discordar. preguiça do cacete. Não, E tá, o realmente Monterrey tá. Mas. Vai ter que tá na desempatar aí, vontade. ô Igor. Que eu já discordei. Não, eu vou de Dortmund, esse Monte Rei também pra mim não tem nada demais, mano. Mas o Dortmund também não. Ficaria surpresaço se o Monterrey passasse? Não, mas. Não sei. Pra mim é 60-40 aí pra mais. Pra mim é Bom. 60-40. Agora, Botafogo e Chelsea. Passa o Botafogo. E aqui Não dá pra passa o cair pro Chelsea. Botafogo. Esse time do Passa o Chelsea é Botafogo. horroroso. Esse time do Chelsea é horroroso. Se o Palmeiras e o Botafogo tem uma chance muito boa de ir pra uma semifinal, tá? Muito, muito grande. Mas assim, muito grande. Eu confio mais no Botafogo do que no Palmeiras. Exemplo, Palmeiras e Chelsea, eu iria no Chelsea. Mas eu acho que o Botafogo passa do Chelsea. E pra mim, o Botafogo, favorito. Compro. No último vídeo eu falei que eu tava triste, né, pós-jogo lá, que eu tava... Triste não, né, que eu fiquei irritado na hora que o Botafogo perdeu pro Atlético de Madrid. Já mudei minha opinião, tá? Fiquei feliz. Assim, eu acho que não é um jogo fácil, obviamente. Eu preferia pegar o Inter Miami nas oitavas. Mas entre pegar o Inter Miami do lado de lá e pegar o Palmeiras do lado de cá, eu prefiro pegar o Palmeiras do lado de cá. E independente se vai passar ou não, tá? Pelo amor de Deus, não vai virar corte, depois vão ficar me perturbando. Não tô falando que vai passar, não. Eu estou Não. falando que, assim, eu prefiro esse chaveamento de pegar um adversário um pouco mais difícil, que não é um Bayern de Munique, não é uma Inter de Milão, como foi Flamengo e Fluminense,
nas oitavas e ter umas quartas de final mais acessível, entre aspas, do que ter uma oitavas que é baba, né? E depois ter um Bayern nas quartas, por exemplo. E só explicando aqui o que o Igor tá falando, que é o óbvio, né? Um vídeo meu estourou no TikTok essa semana, e aí muitos comentários dizendo: quem quer ser campeão não escolhe adversário. Meu amigo, eu quero ganhar dinheiro. Tem noção de quanto dinheiro tá valendo passar de fase? Irmão, tá O jogo do brincando, Botafogo e pô. Palmeiras Campeão. vale mais do que o prêmio da Copa do Brasil, né? Quem Isso que eu passar ia Liverpool falar. e Palmeiras. Só isso. E, Só isso. e a Copa do Brasil é a competição que mais paga aqui no Brasil hoje, né? Só Então, isso. Cara, Tudo isso a bem que gente tá falando. 40% vai ficar de imposto, né? Não sei se vocês viram isso. Não, a gente tá falando de Botafogo e Palmeiras, né? Mas vocês imaginam no caso do Monte Rei, por exemplo, o quanto esse dinheiro não vai fazer diferença no futebol mexicano, irmão? sim. Pois é. Mas enfim, passa o Botafogo. Pra mim, Concordam? favorito no jogo, inclusive. Eu não vou votar, não, já que vocês já decidiram. Pode ir Segue. o Botafogo pra semi aí. E aqui passa o Manchester City poupa tempo ou não? Poupa tempo, mano. Não dá. Velho. O que o City tá fazendo. Poupa tempo não é, né, gente? Calma aí também, né? Não, Poupa mas tempo aqui é Ué. unanimidade, pô. Aqui é unanimidade, não? não é, é City, mas não é, pô. E Vocês lá do trataram outro o City lado. Inter igual trataram o Manchester City ao Hilal, pô. Aí é Não, loucura. Não, 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 é. não foi, A não Inter foi. tem Eu só chance, a Inter tem chance. Mas é um jogo 65-35, no mínimo. Eu falei isso porque é unanimidade, tipo assim, não vai ter discussão, tá ligado? É unanimidade. É. E lá do outro lado, Aí não o vai Posso ter falar um como. negócio cemitério aqui? vai encher. Não vai Lá do ter como, outro não vai ter lado, como. Não vai o ter como. cemitério vai encher, pô. Não vai ter Novamente. como. Eu, Vai, eu não vai acho ter. mais fácil o Flamengo Ih, tirar o PSG do que o Bayern. droga, tá usando droga. Eu acho. Brincadeira. Eu Respeito acho sua que opinião, se Igor. passar. Só não concordo. Não tem como. Não tem como. Porque a Haverá. questão. Aqui é questão de probabilidade, meu amigo. A chance do Flamengo eliminar o Bayern é 30%. Se a chance de eliminar o PSG é 30%, a probabilidade não fecha, vamos de PSG. Não, não, mas eu falei, Haverá. Pra mim o Flamengo não passa do Bayern. Pra mim, o meu palpite ele foi Bayern. Mas passando do Bayern, eu acho um confronto mais acessível pro Flamengo do que o Bayern. Esse que eu quero Não, dizer. justo, beleza. Dito isso, eu vou com Paris. E acho que tem elementos do Flamengo ganhar o jogo, tá? Repito, não acho que vai ser um massacre. Não acho que o Paris vai meter 4-5 no Flamengo, se acontecer esse jogo. Mas, pra mim, é um jogo 80-20, mano. E aí é Paris. Não se fala da preguiça que o PSG tá nesse Mundial também. E Acho que vai acordar no mata-mata, mano. eu falei aqui nas lives antes que eu achava que o PSG ia cagar e vocês me criticaram. Não, porque o Sheik falou que quer ganhar, que não sei o quê. Os 3 jogos do PSG na fase de grupos Ô, foram uma Igor. nhaca absurda. Ô, Igor. E o San, que era melhor que o meu Inter Miami? Mas continue cravando. Igor, vota. Meu Deus. Flamengo. Que isso, cara? Agora eu vou desempatar. E uma vez eu ouvi de um sábio Vamos botar o e Flamengo na final, mano. Para, e para. ele Não, não, disse: Mudei meu impossível. voto. Mudei meu voto. Eu não vou deixar o isso acontecer, Não, não. não, Flamengo. cemitério Não, do Flamengo, Flamengo. futebol está cheio de favoritos e vai cair novamente, pô. Bota uma lápide com escrito PSG. Vamos, Vai porra. parar aí, Vitor. Vai parar aí, Vitor. Relaxa. Não, vai parar. Eu não vou deixar isso continuar, essa gracinha. Com E o meu aqui passa a canal. Juventus, né? Ah, passa de vez. Passa legal. Beleza. E lá do outro lado, agora Ah, o gente, caldo assim, engrossou. agora Já acabou, deu, né? né? Os caras estão com saudade da Aproveitou. família, pô. Aí eu vou Voltar falar, pro Igor. Se Rio. isso acontece, eu vou ficar puto com a FIFA que tirou a disputa de terceiro lugar, tá? Porque eu ia ser um Flamengo e Botafogo valendo terceiro Papo lugar. reto, É papo verdade, reto. é verdade. É Porra, verdade. inacreditável o que a FIFA fez, mano. Absurdo. Absurdo. Um Gente, a gente vai joguinho a ter que. mais não ia matar ninguém, pô. Não ia matar ninguém. Não, quer dizer, ia matar a CBF, que contou que nenhum brasileiro vai chegar na final. Ah, mas eles. Enfim. Bom, ainda dá para algum brasileiro chegar na final aqui. É, Mas vamos votar em Botafogo e Manchester City. Eu sou City, infelizmente. pra mim, esse jogo aí, a gente tá falando de que o Botafogo vai ter que fazer algo que pra mim é mais difícil, talvez, do que Não, contra o não. PSG, tá? Aqui, Porque, infelizmente, Com rapaziada. certeza. ô Igor, eu não sei se você vai concordar. Agora, eu já vi que você concordou, né? O City com 75% de posse de bola, como o PSG teve, eu acho impossível o City não fazer pelo menos um Deus, ou dois gols. Deus me livre, mano. Nossa, vai ser 90 minutos de tortura. Aqui foi, Pra mim, então. City. E lá do outro lado, por favor. Não, eu quero votar por último.
Caio, você não vai precisar votar, porque se a gente tá falando de uma Juventus que tirou o Real Madrid, a Juventus vai passar do Flamengo e o Wilde vai ser candidato a melhor jogador da competição. Pode botar a Juventus na final. Gente, só para registrar que eu discordo. E o cemitério do futebol vai ter mais um nome. Vai ter mais um nome. O nome é Juventus, tá? Cemitério do futebol. Tá ligado que essa E semifinal aí é Bayern e Juventus, né? Tu sabe, né? Pior que eu não concordo. Pra mim seria PSG e Juventus, mas ninguém quis me ouvir. Cara, esse Bayern de Munique pra mim tem uma aura que é absurda, assim. Bizarro. Pô, mas tu acha bom, impossível o Flamengo passar? Eu não acho impossível, não, mano. Não, não, não é impossível não. Mas foi o que eu falei, cara, assim, eu tenho muito mais medo. Eu falei, antes de começar, eu tinha medo do City, do Bayern principalmente, e do PSG pela bola que tava jogando. Mas o City e o Bayern, eles têm uma aura de Isso é. trucidade, assim, de dar medo, tá É ligado? aquele Não 90 tem minutos chance, de mano. tortura, né? Exatamente. Eu acho que, tipo assim, qualquer time, qualquer um, tá? Que pega esses dois, eu falo, cara, Deus me livre, eu não queria torcer contra não, tá ligado? Inclusive, só um relato aqui, né? O Bayern que pode me traumatizar mais uma vez, né? Já tenho 10-2 nas costas, no agregado. Já tenho a quarta de final da Champions, sem ser dessa temporada agora, da outra. E pode ser mais uma aqui, né? Bizarro mesmo. não vai ser, irmão. Não vai ser. Pois é. E na Ainda bem que a final, Inter tá do outro lado, né, irmão? É. e na final, City e Juventus. É City. Aqui é City. Eu vou ser sincero, o City me convenceu nesse jogo contra a Juventus aí que ele vai pra papá. Porque assim, Mano, vamos lembrar, é um City que não ganhou nada, tá? Passou zerado. É a primeira vez que eu lembro que o Guardiola passou zerado sem ser a primeira temporada dele na Inglaterra. Ele não ganhou nada. Pra não dizer que ele não ganhou nada, ele ganhou a Supercopa da Inglaterra. Então assim, cara, quando eu vi a entrevista do Guardiola falando que assim, ele tirou os caras nesse último jogo contra a Juventus pra ter quem botar no banco no segundo tempo pra manter a rotatividade, eu falei, irmão, esquece. Pô, o cara tá tipo assim. Aí eu fui ver o time, né? Aí o cara começa com Haaland, com Cherki, com Foden, tudo no banco. Aí o time titular, Bernardo Silva, Marmúcio. Eu falei, meu Deus do céu, que loucura, viado. Não dá, não dá. loucura não. Bom, Exato. então Manchester City vai ser campeão da primeira Copa do Mundial de Clubes. É o E fim do futebol, né? esta é a opinião do Igor e do Vitor, tá? Cara, quem é o seu campeão, cara? Não é possível, cara. Não, o Flamengo vai chegar na final. E vai perder pro City. Aí só Deus sabe. Nem ele, Aí, irmão. Nem ele sabe. aí, Papo irmão, reto. o Ó, cemitério do rapidinho, só futebol. propor um negocinho aqui. Ah, Se eu vi um negócio na internet, né, feito pela Opta, não sei se vocês concordam. O Fluminense é o pior dos 16 classificados? Pra Não, Opta é. não, não é. Não é, né? Tá É pô, louco. não melhor que o é, Inter não. Miami, Melhor do que o Monte Rei, E que no melhor do Monte que o Al Rei. Hilal. Sim. que o Al Hilal não sei não, Igor. Ah, é. É sim. Bom, esta é a simulação do CarioCast. E não foi unânime, só pra deixar claro. Mas faz aqui nos comentários a simulação de vocês também. Fala quem vai ser campeão. E é isso, rapaziada. Deixa um like, curte, comenta, manda pros seus amigos. Apoia o canal. E tamo junto, rapaziada. Até a próxima. Fechou, valeu.